Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho. Portanto, os que assim procedem se comprazem na humildade, com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Perfeito, né? Esse, a gente sempre espera demais dos outros, né? A gente faz o bem, mas eu sou tão boazinha, eu faço, e eles não reconhecem. Ninguém reconhece todo o benefício que eu trago para essa família. Eu faço tudo aqui em casa, né? A gente pensa muito isso. Eu trabalho por eles, eu faço, aconteço por anos. Ninguém dá valor. Ninguém me dá valor, né? É o bem que a gente faz sem realmente pensar, fazer o bem, né? A gente está em busca de receber algo em troca. Porque o bem que a gente tem visto esse tempo todo João falar, Francisco trazer para a gente, é o bem desinteressado. E é esse bem que, quando a gente começa a praticar, que é o verdadeiro amor. Só assim, quando a gente fizer e não esperar nada em troca, que é que a gente vai estar começando a entender o que é realmente esse sentimento de amor, de desinteresse, que a gente sabe que é difícil. A gente, aos poucos, praticando, aos poucos, não esperando demais dos outros, porque o outro vai dar exatamente aquilo que ele puder, e às vezes é nada. E às vezes é melhor não ganhar nada mesmo, porque a gente sabe que também o outro também está cheio de expectativa com a gente. Então, no dia que a gente fizer pelo outro, só por fazer, só porque para mim faz bem te ajudar, não importa o que você vai fazer com a minha ajuda. É isso que ele traz aqui no Evangelho pra gente. É o bem desinteressado, é o bem com amor, com carinho, sabendo que aquele ser ali está precisando de algum tipo de ajuda. E eu posso ajudar, felizmente. E essa ajuda pode ser também na nossa casa, sermos mais tolerantes, mais benevolentes, menos cobradores, porque a gente cobra tudo. Eu lavo as suas roupas. Eu guardo, arrumo o seu armário, né? A gente faz isso. Eu faço também. Eu fazia bastante. Então, assim, a gente tem que pensar o tempo todo, né? É o vigiar e orar. Fazer, a gente faz ainda. Mas se a gente fizer e fazer, ai meu Deus, começar a pensar, é porque a gente já está com a vontade e a vontade move. E aos poucos a gente vai se transformando. Que a ideia é essa, né? A transformação. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, querido irmão Francisco, neste dia, pedimos, Senhor, que nos envolva, que nos ampare, que tenhamos toda a espiritualidade amiga nos sustentando e nos amparando, para que tenhamos uma tarde proveitosa, em conhecimento e harmonia. Muito obrigada e graças a Deus. E aí, tudo bem? Difícil parar aqui, né? Um horror. Não, você pode ficar aí, você vai dar aula de mim. Você quer que eu fique desse lado? Semana passada a gente não pôde vir, né? Era eu que teria que ter vindo, só que eu tive um problema com o meu filho, que o meu filho ficou muito resfriado, eu não tinha como deixar ele em casa. E ele é bebê só quer colo. E aí... Mas foi ótima a aula, já soube, recebi aqui, que coisa linda. Eu falei assim, muito obrigada, né?
Nada é por acaso, né? A gente sabe que era a hora dele entrar aqui, né? Então, olha só. Hoje a gente vai entrar em 2 capítulos. Vamos ver se a gente consegue acabar os 2. Eu acredito que não. Mas a gente entrando no segundo já vai dar uma adiantada. A gente vai estar o primeiro... É aqui, né? Ah, não, eu não liguei. Vê se tá ligado a parede. Eu não tinha ligado. Eu deixei o seu Francisco tão fofinho, né? É a coisa mais linda, gente. Queria comprar pra mim. Ai, ficou pequeno, Jana. Você consegue mexer? Ficou pequeno, não, ficou grande, né? Esse capítulo é o nascimento dele. Se vocês tiverem dúvidas... a gente estava já no final, né? O 9, não. Será que eu pulei? A gente não terminou o 9 ainda. Ah, foi? Tava nos últimos slides. Então você quer botar o seu? Melhor, né? Então vamos botar. Vamos botar. Não, eu achei que tinha acabado. Então, a gente tem ele ali, então a gente volta. Peraí, então. Jana, a gente vai voltar para a última aula. Você pode botar? É a que tinha lá, sem ser da semana passada, a outra. Eu também não vai usar ele, também, Ivan. A gente vai usar a anterior. Eu achei que tinha acabado. Paramos na página 127, né? Desculpe. Bom, já tem a próxima aula pronta. Aí alguma coisa ainda tinha preparado, mais alguns slides. Só que mesmo assim tinha um pedaço ainda que nós não tínhamos os slides. Beleza. Tá. Simbiose divina? Peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que é a próxima. Para mais, eu acho que a gente foi bem para frente. Não, aí. Unidos para o Bem. É a Unidos para o aqui, Bem. Ó. Agora vai passando. Agora Essa foi. Eu acho que mais uns 3 slides também foi. Aí, né? Eu acho que nós paramos por aqui, não é isso? Vamos ver mais um pouco. Foi essa aqui também. Foi também, né? Isso. Falamos do diretor espiritual, também falamos ali do livro dos mensageiros, né? Quando paramos aqui nesse slide, que cada localidade tem o seu mentor espiritual. Essa aqui é a folha nova. Falamos. Parou aqui nesse pontinho, né? Perfeito. Bom, meus amigos, aqui, tá certo, nós estamos... Só dá uma olhada, não sei se tem como ver aí mais quantos slides a gente tem para frente até terminar esse. Só mais 2, né? Foi isso, sabia que a gente tinha parado nos 2 últimos, ou faltava 1 ou 2. Obrigado. Meus amigos, aqui nós fizemos uma prévia do que seria a encarnação, a reencarnação de Francisco, né? De João Evangelista, agora como Francisco. Explicamos toda aquela origem da raiva do Ernesto, não é? Por que ele guardava aquela raiva tão grande. Falamos sobre a história da filha dele, não é? E, enfim, já demos os primeiros passos aí para compreendermos a descida de Francisco, né? Ele, de uma certa forma, adensando toda aquela sua energia para poder caber no seu corpo. E falávamos disso, né? De todo o amparo que o plano espiritual estava dando nessa travessia dele. Tanto é que o diretor espiritual de Assis, foi aqui que nós paramos, né? E falamos sobre as localidades aqui do nosso orbe terrestre, que sempre tem ali uma certa divisão, não é? Inclusive hierárquica, né? Como se tem aí, não digo hierárquico, como um espírito que esteja materialmente acima do outro, enfim. Nós temos ali espíritos que tomam conta de ruas e outros que têm maiores responsabilidades e tomam conta de bairros e outros de cidades e por aí vai, não é? Paramos mais ou menos por aqui, né? Quando a alma encarnada ou o espírito livre no plano espiritual se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, sente-se intimamente perdida e sem remissão.
Ou seja, sem perdão, remissão aqui no sentido de perdão, não é? Sentido-se envolvido em clima tão negativo que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida e a consciência se lhe afigura como um inferno. Acho que a gente chegou até a comentar sobre isso, né? Que quando o indivíduo que tem a certeza do caminho a ser percorrido, né? E todos nós temos isso, e esse caminho está gravado na nossa própria consciência. Quando nós nos afastamos, há praticamente, quase que de imediato, né, um trabalho da nossa consciência tentando buscar a culpa. Por que você se afastou? E logo depois um sentimento e talvez até algumas atitudes depreciativas para conosco mesmo, né? Mas eu sou a pior pessoa do mundo, eu fiz isso aqui de errado, eu fiz aquilo de errado. Quando, na verdade, quando a consciência apita, em vez desse sentimento depreciativo, que em nada colabora, pelo contrário, só atrasa o percurso, nós deveríamos compreender esse nosso ato, não é, errôneo e buscar corrigir. A mesma visão que nós temos que ter para com os outros, é claro, é óbvio que nós precisamos ter para conosco, não é? Se eu sei que eu tenho que perdoar o erro dos outros, como é que eu não vou perdoar os meus erros? Se eu sou um ser humano falível, assim como o outro é falível, não é? Então, não nos perdoarmos, não é? Esse cultivo da culpa, de certa forma, é alguma manifestação que o nosso ego tem de nos colocar num patamar superior. Não, o outro posso até perdoar, tudo bem, eu compreendi essa história de perdoar os vossos inimigos, agora eu não podia ter errado, eu não podia. Por que não? Não é? Qual é a diferença que há entre os nossos erros e os erros dos outros? É claro que nós temos que nos esforçar para, compreendendo, não é, o que é o correto, não errarmos. É certo também que nós temos uma responsabilidade maior, nós que estamos aqui estudando, porque o nosso conhecimento é maior. A nossa responsabilidade é na medida do nosso conhecimento. Mas o perdão e o auto-perdão, ele se faz tão necessário, né, para nós mesmos como para os nossos irmãos, né, as pessoas que convivem conosco. Não faria sentido perdoar os outros e não nos perdoarmos, né? Não faz o menor sentido. E essa sensação de inferno que ele traz aqui são os aguilhões aí que o Kardec fala, os aguilhões da própria consciência. A nossa consciência cobra. Quando chega o momento, a nossa consciência cobra, né? Mas, enfim, precisamos nos liberar aí desse ciclo vicioso de erro e autoculpa, erro e culpa, erro e culpa. A culpa, segundo o Hamed, só tem uma função, de despertar. Quando vem o sentimento de culpa, ele precisa automaticamente ser transformado num sentimento de reconhecimento do erro e transformação. A culpa serve como um estalo, despertei, né? Rápido, breve. Os Prazeres da Alma, se eu não me engano, ou Renovando Atitudes, um dos dois livros que eu não me lembro muito bem agora, se não me engano, no Renovando Atitudes, que Hamed fala sobre isso, sobre a culpa. Tem um capítulo pequeno, são só 2 livros, no Renovando Atitudes, né? Você tem um procedimento, erro, sentimento de culpa que tem que ser breve, é mais um despertar para você perceber que acabou cometendo alguma coisa equivocada, em seguida, reparar o erro, buscar se prejudicou algum próximo, né? O próximo para pedir desculpas, o que não vincula o perdão à aceitação do próximo, isso é muito interessante, porque se eu peço desculpas, eu reconheço o meu erro e volto a não cometê-lo, que seria o último passo, né? Eu volto a não cometê-lo, pelo contrário, né? Volto numa espiral progressiva, buscando sempre acertar mais do que errar e assim galgar patamares superiores. Se a pessoa não reconhece, não tem a humildade necessária para reconhecer um pedido de desculpas, eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte foi feita, reconheci o meu erro, não vou errar de novo e pedir desculpas. Se a pessoa não aceita, aí é um problema dela.
Aí é um problema dela, porque ela não aceitando o erro dos outros, ela vai estar mais se condenando do que o outro. Porque, olha só, se eu causo mal à minha amiga aqui, e ela não me perdoa, o não perdão é uma questão que ela precisa resolver, não é? Enfim, equacionar isso, saber por que não perdoa, onde está essa atitude, talvez no próprio íntimo dela, né? Eu peguei você, me desculpa, não gosto de pegar ninguém, mas não é nada. Vamos despersonalizar. Uma outra pessoa talvez não me perdoe um ato errôneo por algum motivo lá que está bem preso no íntimo dela, né? Já não tenho mais nada a ver com isso, isso não vai impedir o meu progresso e, pelo menos assim, não deveria acontecer, né? É bem interessante a gente compreender esses mecanismos da culpa, porque nós nos culpamos a todo momento, porque não damos atenção à família, porque não nos dedicamos tanto ao trabalho, porque eu poderia ser mais produtivo, porque eu poderia resolver melhor as minhas questões do dia a dia com maior paciência, eu não tenho paciência. E essa culpa, quando ela não traz a sua libertação, não é? Eu compreendi e agora eu vou melhorar. Claro que tendo uma exata noção dos limites, porque ninguém também pode ultrapassar os seus limites, a compreensão dos seus limites é fundamental, até para você conseguir se liberar desse círculo aí, desse ciclo vicioso da culpa. Se eu não consigo parar de me culpar para progredir, eu dificilmente vou conseguir, não é, compreender outras questões que vão me levar aí a uma consciência mais ampla. Se eu não saio do ponto da culpa, como é que eu vou atingir os outros objetivos, né? Reparar o erro, buscar ali uma desculpa do próximo. Mas, enfim, acho que é uma reflexão válida. Mas como nada se perde, tudo se renova nas bênçãos da luz, chega o dia da inauguração inevitável da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração, por ordem mais alta de Deus. Olha que interessante, na consciência e no coração. Isso aqui parece simples, né? Mas nada mais faz do que trazer as nossas duas asas, né? O que Kardec nos traz? Que nós temos duas formas ou na verdade, nós temos dois lados para evoluir. Nós precisamos evoluir o lado intelectual e o lado da moral, não é? Aqui me parece que quando ele está falando da consciência, tem a ver também com a moral, mas mais com a razão e com o intelecto, e o coração, sim, a moral, os sentimentos. É claro que se faz essa divisão, não é? Para compreendermos melhor, mas tudo está interligado. Na medida em que eu consigo trabalhar bem o meu coração, a minha moral, automaticamente eu vou ter melhores condições para poder desenvolver o meu intelecto, não é? O contrário também, em certa medida, é verdadeiro. Por que em certa medida? Porque muitos espíritos aí extremamente evoluídos intelectualmente não têm a moral totalmente desenvolvida, não é? Eu acho que é por aí esse final desse slide. Deixa eu pegar aqui o meu aparelho. A missão de Jesus Cristo não foi outra nos caminhos do mundo. E se os seus discípulos, os continuadores e os companheiros dos seus discípulos, os agentes do bem, que se esforçam para viver o seu mais puro amor, procuram dar o testemunho em convivência com o resto da humanidade, por serem todos filhos do mesmo Deus, a luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. Olha que interessante, né? O resto da humanidade, por serem todos filhos do mesmo Deus, né, não poderiam se furtar também a trabalhar aí, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso me lembra Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito também extremamente evoluído, não é? Muito, com a moral muito trabalhada, com o intelecto também, né? Não só com a moral, muito desenvolvida. E, para quem não sabe, Bezerra de Menezes, segundo literatura aí, fiel, fidedigna, foi Zaqueu, aquele Zaqueu
que subiu no sicômoro, se eu não me engano, era a árvore. Ele era um cobrador de impostos, e quando Jesus passou ali pela região em que ele habitava, esse cobrador de impostos, chamado Zaqueu, subiu no sicômoro para poder avistar o mestre. Né? Ele, que era um cobrador de impostos, figura não muito bem vista na época, não é? Ele retirava ali aquela quantia, muitas vezes de forma exacerbada, daquela população para poder entregar para Roma. E ele ganhava uma parte, enfim, expressiva. E ainda mais, enfim, naquela época a gente já imagina, e se hoje em dia nós ainda temos desvios e problemas com arrecadações, imagina naquela época, né? Enfim, isso daí era algo comum para a época, era algo comum. Apesar de não ser correto, né, segundo a nossa visão, seria algo comum, era algo usual. E ele subiu naquele sicômoro, né, um espírito já bem desenvolvido, e vejam bem, por mais que Zaqueu tenha cometido um deslize ou outro, isso, bom, se nós formos analisar, né, de uma forma mais macro, mais ampla, de certa forma, em nada maculou a grandeza desse espírito, Zaqueu, que, enfim, Bezerra de Menezes. Ele subiu no sicômoro para procurar encontrar Jesus no meio da multidão, e Jesus, sabendo da grandeza daquele espírito e do porvir, no que ele se tornaria, não é? Porque Jesus tinha uma grandeza tamanha que ele conseguia ver o passado daquele espírito e a sua projeção. Não que fosse acontecer exatamente aquilo, porque nós não estamos fadados àquele futuro certo, né? Claro que é o nosso livre-arbítrio, mas assim como ele sabia quem o trairia, ele sabia também a projeção que Zaqueu teria, inclusive como Bezerra de Menezes. Enfim, ele falou: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Eu vou me hospedar na sua casa. E nesse momento ninguém compreendia, né, o porquê de Jesus estar falando aquilo com um cobrador de impostos. Por que isso? E ele, enfim, contornando tudo aquilo, tocou ali o coração de Zaqueu, que imediatamente, olha só, ele se utilizou da culpa, não para ficar remoendo o resto da vida, porque eu acharcava as pessoas, eu cobrava em demasia, pessoas eram levadas à falência e à beira da ruína por conta dos impostos que eu cobrava em demasia, e isso e aquilo não. Imediatamente, quando a consciência dele cobrou, o que ele fez? Eu vou devolver a quem eu tiver prejudicado, em certa medida o dobro, e o quádruplo também para outros que eu tiver prejudicado ainda mais, não é? Resumidamente, foi mais ou menos assim, ou seja, imediatamente ele percebeu que estava errado e conseguiu se corrigir. E depois, né, as outras encarnações, nós já sabemos, pelo menos aí de Bezerra, todo o desprendimento que ele teve com a matéria. Ele chegava a tirar o dinheiro da sua própria passagem, que eram os únicos trocados que ele tinha, para voltar para casa, para pagar leite e comida para mães e para pessoas que não tinham condições de comprar o mínimo ali necessário para a subsistência, né? Comida, o leite de uma criança, e ele voltava muitas vezes a pé para casa. Ele foi vereador aqui no Rio de Janeiro, ele teve uma posição expressiva, mas nunca conseguiu juntar muitas posses. Ele era conhecido como o médico dos pobres, não é? Talvez, eu não sei, até como uma missão / prova de que ele já tinha superado essa ligação com a matéria lá da época de Zaqueu, não é? Que ele passou aqui tranquilamente, muito tranquilo, não foi sofrido para ele ter privações materiais, ele morreu na miséria material, mas com uma paz, uma tranquilidade absurda. Depois que desencarnou, ele poderia já conseguir aí integrar mundos bem mais adiantados, não digo nem de regeneração não, até mundos felizes. Literatura espírita nos traz isso. Mas o que ele disse? Enquanto houver dor na terra, eu continuarei aqui nas proximidades do orbe, seguindo os passos do Mestre Jesus, amparando os necessitados. Olha que interessante, fizemos essa
essa explanação aí sobre Bezerra de Menezes, principalmente por conta dessa parte aqui desse slide, que fala sobre os discípulos de Jesus. Quem conheceu Jesus, despertou. Quem conheceu Jesus e despertou, passou a seguir os passos de Jesus incondicionalmente, né? Inclusive em detrimento do próprio conforto. Seria muito mais confortável, e por mérito ele já tinha alcançado, né, aquele patamar, ele poderia estar habitando aí, Bezerra de Menezes, um mundo mais tranquilo, né, sem tanta dor. Mas, pelo contrário, ele não via na dor um sofrimento. E há que se fazer uma distinção entre dor e sofrimento. Ele não via na dor um sofrimento, ele via na dor uma oportunidade de fazer a caridade, de forma desinteressada, não é a quem precisa. Muito interessante. Quem tiver oportunidade de estudar mais sobre Bezerra de Menezes, é uma lição de vida tremenda. Mas, enfim, voltando aqui. Claro. Uhum. Ah, é? Eu não sabia que tinha essa visita aqui. Ah, é? Que interessante. Bom, o colega trouxe aqui para a gente, que é uma visita guiada aqui no Cemitério do Rio, e que, inclusive, eles falam sobre lá Bezerra de Menezes, mostram lá onde ele ficou enterrado, né? Memorial do Carmo, né? Do lado do Memorial do Carmo. Caju. Caju é aqui pertinho, até interessante, né? Interessante. E logo quando ele desencarnou, inclusive, ele foi recebido pelo espírito, né, pela ajudante mais próxima de Maria. Tamanha a devoção que ele tinha por Maria. Imediatamente no seu desencarne, ele não sofreu com desencarne, foi uma passagem muito tranquila, rápida, e os espíritos no plano espiritual, inclusive, estavam em festa, porque era um irmão que regressava daquela batalha terrena que todos nós aqui nos encontramos, né, tendo logrado o êxito, tendo ajudado, tendo exercitado a caridade. Então, o mundo espiritual já esperava Bezerra de Menezes aos aplausos ali, e enaltecendo, né, essa figura humilde e totalmente caridosa. Interessante, muito interessante. Tem até um filme que fala sobre a vida de Bezerra de Menezes, que não se aprofunda tanto. Eu esqueci o nome daquele ator, que ele veio até no encontro da casa nosso. Carlos Vereza. Ele veio até no primeiro encontro, no segundo encontro que nós tivemos aqui do Seja, há quase uns 10 anos. Né? Muito interessante o filme. Quem tiver oportunidade de ver, veja, porque vale a pena. Muito bom, né? É excelente mesmo. A verdade é que o panorama do Criador, que não precisando da ajuda humana, se impõe por natureza divina e inspira as mais nobres criações. Vamos nos unir para o bem. Esta unidade é, por excelência, gloriosa. Se porventura aparecerem problemas, se surgirem sacrifícios, se a depressão nos torturar, lembremos-nos do apóstolo Pedro no capítulo 4, versículo 14, de sua primeira carta. Aqui a gente está muito acostumado a ver as cartas ou as epístolas de Paulo, né? Mas outros apóstolos também tinham o hábito de enviar epístolas a povos ali, não é? Em que tinham a receptividade da mensagem do Cristo. Né? Nesse caso foi Pedro. Se, pelo nome do Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, propõe com eficiência: ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados. É aquela velha história, né? Se nós compreendermos bem a dor, essa dor não se transforma em sofrimento. A dor é inevitável. No patamar em que nós estamos, a dor é inevitável. Não tem quem não tenha sentido dor, não tem quem não vá ainda sentir dor. É inevitável. A questão é, o sofrimento é uma escolha minha. Transformar essa dor num martírio, não é? Em feridas ainda maiores, remoer essa dor, não compreender os mecanismos da justiça divina,
não compreendendo, eu, de certa forma, estou julgando a justiça divina, né? Eu estou acusando, isso daqui é um absurdo, por que está acontecendo isso comigo? É muita dor, eu não aguento. Espera aí, não compreendemos muito bem, então, a justiça divina, né? Primeiro, porque não é muita dor para os meus ombros, porque senão Deus, que é Pai, não faria isso com um filho. Segundo, se eu estou passando por essa dor, é porque há um motivo. Seja para o meu aprendizado, seja por uma equação de alguma coisa que eu tenha feito no passado, que buscou agora a cobrança, não me interessa. Se eu não sei, é justamente para eu não saber, eu preciso superar. O meu esforço vai ser na superação, e não na dor em si. Eu posso tirar o foco daquele problema, daquela dor, e olhar para a superação. O que eu preciso fazer para superar essa dor? Não é? Aí não é um sofrimento. O sofrimento é quando eu só olho para a dor. Eu só olho para a dor e não me conformo com aquela dor. Aí eu estou sofrendo, né? Aí eu estou sofrendo. Mas, enfim, a dor que vem em nome de seguirmos o bem, não é? Se eu faço bem para alguém, se eu sigo os preceitos de Cristo, e em razão disso eu sofro alguma retaliação, essa dor é uma dor que seria, segundo aqui o livro, uma boa dor, uma dor de glória, que seria glorificado, não é? A dor que Bezerra de Menezes passou, a dor que Francisco de Assis passou, não foram sofrimentos para eles, né? Francisco de Assis, a gente vai ver mais para frente, passou por diversas dores no seu corpo. Chegou a ficar cego. A medicina da época achava que para curar aquele problema na vista tinha que pegar lá um ferro em brasa, tacar no olho. E ele passou por tudo isso glorificando. Quando eu digo glorificando, compreendendo os mecanismos daquela dor, não se insurgindo contra a dor e agradecendo a dor. Ele agradecia. Quando vieram com esse ferro em brasa para queimar a sua vista, para tentar curar aquele problema, não é? Ele agradecia. Agradecia. Porque ele via a dor como educativa. Se vinha, a determinada situação acontecia com ele, era porque era necessário. Estaria trazendo para ele entendimento, situações que teriam sido resolvidas. Então, se vem, e se eu confio e entrego a minha vida nas mãos de Deus, tudo que vem até a mim é graças a Deus. E era assim que ele via. Difícil, né? Enxergar assim, né? Difícil. Muito difícil a gente entender que amor é esse, né? Que entendimento é esse da vida? É entender que aqui é uma passagem, que aqui nós somos estudantes, que vamos ter provas, que muitas vezes a gente não vai passar por essas provas de uma forma fácil, vão ser difíceis, mas que a gente vai passar. E que a gente tem condições, sim, de passar por todas elas. Senão, não nos seria dado. A professora não dá uma prova quando ela não dá para o aluno uma prova que ele não possa passar. Ele é que não estudou, ele é que não se dedicou, ele ficou na farra, na bagunça ou qualquer outro tipo de coisa e não conseguiu passar. Assim é a vida pra gente. Quando a gente tem um entendimento, esses espíritos super evoluídos que a gente vê e está falando e conversando, eles conseguem compreender que o sofrimento é educativo e é graças a Deus, sim. É diferente, né? Por isso que a dor é consequência nos nossos atos. Sofrer é a gente que vai saber. Se eu quero sofrer, me lastimar, lamentar, ou se eu vou pegar aquela situação e transformar ela em crescimento. Em dor, sim, porque dói. Não é que não doa, dói. Doía nele também, mas ele tinha o entendimento. Aos poucos, exercitando, mesmo achando horrível, a gente falando assim, obrigada. Por mais estranho que pareça ser, obrigada. A gente vai transformando as situações e emanando. Lembra que a gente sempre fala, tudo é energia. Quando eu coloco em determinada situação uma força negativa, pesada, ela se transforma muito mais pesada. A dor vem, a situação vem, difícil, complicada, eu lastimo, eu digo não, eu não quero, comigo não, porque com o outro pode. Só eu que não posso, né? Eu digo, eu bato o pé, eu transformo aquela situação em quê? Se eu já sei que tudo que eu falo e penso vem para volta de mim, eu vivo mergulhado naquela sintonia, o que eu estou fazendo quando eu jogo dessa forma negativa? Aumentando. Por isso
que esses seres de luz, quando eles passavam por essas provações, que pra gente são fardos pesados, a gente pensa assim, meu Deus, queimaram o olho dele, coitado. E ele tá lá, obrigado, obrigado. Como assim? É a forma como ele via. E que a gente, aos poucos, a gente vai conseguir transformar. Sim, nós somos capazes, sim. Aos poucos, lentamente. E ouvindo, né? Porque como a gente... Eu amei aquela frase fica sempre na minha vida. O exemplo é arrebatador. E né? E eles vêm aqui fazer o quê? Exemplificar. Eles viveram aquilo tudo. Eles deixaram toda a sua história para nós, né? E resta a nós estudar e querer, né? Mudar a nossa visão de vida e continuar a caminhar de uma forma mais leve. Porque só assim a gente vai transformar o nosso mundo. O nosso mundo a gente só vai transformar quando a gente transformar a nós mesmos. Porque aí o resto vai se transformando e aos poucos, e aos poucos. Não adianta a gente querer que o governo faça pela gente. Sim. Exatamente. A ignorância é cega, né? Ela nos deixa... outro dia eu mandei um negocinho pro meu filho, que meu filho tem uma dificuldade para querer ler, uma preguiça, só quer ler o que ele gosta. Aí a frase era um cartunzinho, era assim, quem não lê é igual a um cego, tem que ir pelo que o outro diz. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Se você... Tá ali escrito assim, ó, não entre aqui, tem um buraco. Aí você não sabe ler. Aí o outro vai lá e fala assim, entra ali. O que tá escrito ali? Ah, entra ali, que ali é até a Disneylândia. Você vai fazer o quê? Você vai entrar. E a ignorância. Graças a Deus, a gente teve essa oportunidade e, claro, merecimento, porque a gente sabe que tudo é merecimento na vida. E nós temos esse merecimento graças a Deus, graças à nossa vontade, à nossa conquista. Nós somos seres que temos dentro de nós tudo isso. E todo nesse capítulo, no próximo, ele fala isso, sobre essa força que temos dentro de nós, que todos vamos acordar um dia. E já estamos fazendo isso todos os dias. E isso faz com que a nossa vida vá se transformando, vá mudando. E o conhecimento traz isso. Nós aqui, nessa tarde, ouvindo, tentando entender o que esse espírito trouxe. Teve uma parte aqui que eu fiquei tão assim, que eu botei até uma... Assim, como amar? Assim, que ele fala assim, ó. O final do grupo era servir sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Como? Como é que a gente faz isso? Que amor é esse? De onde vem esse sentimento tão sublime? A gente acha que amar é eu amo meu filho infinitamente, não posso empregar, com que eu vou deixar ele? Né? Meu filho vai crescer, vai casar, meu Deus. Ai, vai casar, nunca mais vai me ver. Apego, posse. Meu marido saiu, vai pra onde? Minha amiga saiu, foi com outras amigas. Ai, ninguém me chamou. Me deixaram em casa, todo mundo lá no Facebook, na foto, e eu não. É a nossa vaidade. Isso não é amor. Amor é olhar para o outro feliz e falar assim, que bom que ele está feliz mesmo sem eu estar lá. Que bom que meu filho foi e eu consegui fazer com que aquele ser humano seja uma pessoa honesta e que siga a sua vida. Que amor é esse, né? A gente está tentando entender, né? A gente está tentando transformar dentro da gente. Mas é só o dia a dia. Porque o exemplo vem, a gente lê, agora... Colocar em ação é a parte mais difícil, né? Porque a gente escuta tudo, a gente lê. Eu sempre que eu estou falando por mim. A gente vê que cada coisa linda, vamos praticar o evangelho, vamos fazer o evangelho, vamos viver o evangelho, mas quando chega a hora da topada ali na pedra, solta logo um palavrão, né? Vem exatamente. Porque é repetição. Uma vez eu vi a Cris assim, às vezes eu fico assim, porque a gente fica repetindo, né? Parece que a gente está repetindo sempre. Mas a gente tem que ouvir 1000 vezes, que nem as 1000 vezes funcionam. São mais de 1.500 mil e sei lá quantas mil, senão não haveriam reencarnações. E não ia é bastar fácil. Uma só. E não é fácil, gente. Às vezes eu fico pensando, que interessante, o mecanismo é esse mesmo e tudo mais. Será que todo mundo ali ficar pensando que a gente aqui não erra também? É claro que eu sei disso, como vocês também sabem, mas é claro que a gente também comete os erros, não é? Tanto é que quem mais fala é quem mais precisa ouvir. Então não tenham dúvidas, se eu estou falando sobre isso aqui, eu preciso ouvir mais do que vocês.
né? E eu repito isso, e repito numa palestra, e repito numa outra aula, e repito em outro lugar. Então é porque eu preciso muito mais ouvir isso do que vocês. É claro que quando acontece algum problema, a nossa tendência é reclamar daquele problema. Poxa, eu não gosto disso, por que isso veio? Que coisa chata, né? Mas a questão é a seguinte, já com uma centelha de conhecimento que nós temos, dá. Com um pouco de conhecimento que nós temos, dá para reverter isso. Olha, eu sei que não é por aqui. Eu sei que é chato, tudo bem, me parece chato agora, mas não é por aqui. Eu não vou reclamar. Qual é a solução que isso tem? Que mensagem esse problema está me trazendo? Né? Não é fácil, pelo contrário, é dificílimo. Né? Você encontra lá um sujeito, por exemplo, o cara está te devendo. Aí o cara, não, desculpa, não sei o que lá, passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses. Aí esse negócio de Facebook, você viu lá tuas amigas não sei aonde, eu vejo o cara lá na Europa, né? Fala, devendo, te devendo. E te devendo, né? Te devendo. Não está devendo a companhia aérea, porque foi e voltou, tem que pagar, senão não vai, não volta. Aí você pensa, olha só, eu estou remoendo, eu busquei para mim um sofrimento. Não é? É um exemplo fictício, claro, mas se eu começo a olhar soluções em vez de ficar remoendo esse mesmo problema, eu não escolhi pelo sofrimento. Eu escolhi pela solução, pela reparação da dor. A dor pode ser reparada. O sofrimento, a gente sequer precisa passar por ele. Passa, mas pode passar bem de leve, né? Pelo conhecimento que a gente já tem, desvia do sofrimento. E o engraçado é que se a gente for reparar, o que é o Facebook? É a revista Caras. Ninguém sabe de ninguém, tá todo mundo sempre rindo e feliz. Agora vai na casa daquela pessoa. Geralmente quem mais grita, né, felicidade e tudo mais, é quem mais precisa. Então a gente tem que, aquela história, né, se a gente conseguir, o André Luiz fala numa determinada situação, acho que era até uma cena sexual, e ele assim, ele fala, cuidado, olhe com os olhos da alma. Porque a gente não olha com os olhos da alma, a gente olha superficialmente. A gente olha foto. E foto não é nada. Então, a necessidade hoje em dia da mídia, né, essa mídia social que, se você não está ali dentro, se você não está no contexto, se você também não está viajando, se você não está fazendo aquilo, você está estranho. E fulano nem posta mais. Não é? Se você, eu acho que ele não está bem, perdeu o emprego, você já viu como é que está a página dele? Não é? É muito doido E isso. muito na aparência, né? E a aparência não quer dizer nada. A aparência de felicidade pode estar escamoteando ali uma tristeza, uma depressão profunda, que o indivíduo pode até acabar cometendo ali um erro muito grave, né? Enfim, é bem comum. Sim. Não parecia, mas ele estava tão bem. Mas ninguém anda com a placa, né? Possível suicida. Mas ele estava tão bem. Eu dou o exemplo da Caras, porque eu acho assim, uma vez minha mãe comprava, minha mãe adora. Aí tava lá o casal fulano de tal, mega feliz. Na outra semana, o casal se separou. Na ilha, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente compra a felicidade dos outros porque a gente gosta de ver assim, por que eu não tenho aquilo ali? Porque eu tô cheio de problema e ninguém mais tem. Porque ninguém mais tem. Tá todo mundo rindo no Facebook. Só eu que tenho conta pra pagar, só eu que tenho a criança resfriada, né? Só eu que tenho os problemas, mas ninguém, porque tá todo mundo viajando, botando lá a felicidade. Isso é delicado. É delicado quando você dá mais importância para a aparência do que para o sentimento. O sentimento é muito mais importante. Teve uma pequena comédia aí que eu vi, não é? Como se fosse um quadro de um programa, que era o seguinte, se eu não me engano era com o Porchat. Ele via todo mundo viajando, falou, pô, olha só, eu quero numa viagem dessa também. Ele ia lá na tal da agência e falava, quanto é que tá a viagem tal? A viagem tal tá, sei lá, 10 mil reais. Nossa, 10 mil não dá. Mas e a outra viagem? Tem uma viagem aqui que tá 5 mil. Não, mas 5 mil também. Olha, você pode viajar aqui no Brasil, um casal dá 2 mil e tanto. Mas 2 mil e tanto não tá difícil. Olha, a gente tem um pacote aqui. É o pacote fotografia. Como é que funciona? Nós temos ali um painel com vários lugares famosos, a Torre Eiffel, o Big Ben, e aí vocês vão fazer uma viagem maravilhosa. É o pacote Facebook. É só para você postar no Facebook, vai todo mundo adorar essa sua viagem, né? E vocês ficam quietinhos, né? Aí, não, então é isso mesmo. Olha, vamos para um lugar agora com neve. Quer dar uma olhada? Eu vou mostrar aqui para vocês um lugar com neve. Era um lugar maravilhoso lá com neve. Quando ele abria a porta,
estava lá o casal de amigos lá, que estariam viajando e que eles estavam invejando, né? Tudo isso começou porque eles viram esse casal de amigos lá viajando pelo mundo, né? Encontraram quem? O casal de amigos. Mal comparando e trazendo esse exemplo para cá, o que a gente vê e que projeta, poxa, a pessoa é tão feliz, eu queria ser também, de repente isso está escamoteando um sofrimento muito grande que eu não tenho conhecimento, não é? É bem interessante isso, é uma bobeira, mas trazendo para cá, para nossa realidade, né? Porque é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? E outra, não tem problema a gente sentir, né? Ah, você sentiu um incômodo porque viu aquilo ali? Na verdade, é um estudo que você tem que fazer. Por que me incomodou? Por que aquele ali fazendo aquilo ali me incomoda? Que é o que Joana traz, né? Os sentimentos, a gente tem que tentar compreender os sentimentos que a gente tem. Não ignorar e nem dizer, não, isso é feio. Porque aí a gente tem, muitas vezes, inveja, a gente tem, muitas vezes, ciúme, a gente tem esses sentimentos. Nós não somos ainda Francisco de Assis. Não somos. Estamos longe ainda disso. Mas estamos num processo. Um processo evolutivo. E esse processo só vai acontecer se a gente quiser se estudar, abandonar o homem velho. Ele fala isso aqui, sobre esse processo, com o Ernesto, né? Na hora do despertar do Ernesto. Que ele também vai despertar. Olha só, aquele homem tão bruto, tão severo, tão cruel, que cometeu coisas atrozes, consegue despertar. Porque ele, como qualquer outro filho de Deus, tem a centelha divina. Dentro da consciência dele, em algum momento, tem alguma coisa que vai fazer despertar. E quem é? A filha. Isso é fantástico. Porque é como, acho que é no Livro dos Espíritos que fala, ou no Evangelho, não lembro agora, falando do... É exatamente isso. Todos nós, algum ser nos desperta. Que seja um animal, que seja uma planta. Nós temos o amor dentro da gente. Por mais embrutecido que aquele ser possa parecer, ele ama a mãezinha dele, ele ama a avó, aquela pessoa que em determinado momento da vida dele cuidou dele. Isso acontece muito na mesa mediúnica, quando você vê o espírito super embrutecido, ele totalmente revoltado. Quem a espiritualidade traz para auxiliar e causar alguma comoção e conseguir fazer com que aquele espírito saia daquele torpor de ódio, é aquele ser que ele amava. Geralmente a mãe, ou qualquer pessoa, né? Porque às vezes a gente bota a mãe que tem esse papel. Mas às vezes é uma avó, às vezes é uma filha. No caso do Ernesto, é a filha dele. Eu vou fazer o seguinte, esse é o último? Esse é o último slide. Aqui paramos mais ou menos da metade para o final do capítulo 9, nesse slide aqui. É aqui que essa parte mesmo Eu acho que eu ia... Vou até ler aqui, mas acho que não cabe a gente ler. A gente pode fazer isso aqui na próxima aula e falar sobre isso, que nessa hora, que é a hora do reencontro deles, eu vou ler só essa parte que eu acho fantástico, que é a hora que o Ernesto acha que vai se vingar, né? Ele vai atrás do ódio dele, né? Da pessoa que ele tem, quer vingar, né? Quer vingança. Que vingança é essa, né? O ódio que ele carregava de tudo e de todos. Por quê? Porque em um determinado momento da vida dele, ele perdeu aquele ser que ele achava o mais iluminado, que é o amor. Era o amor que estava dentro dele. Aquele ser nada mais era o despertar do amor dentro dele. Daquele ser cruel, né? Que se a gente olhasse e soubesse das atrocidades hoje que ele cometesse, ele fosse vivo hoje, e a gente soubesse no jornal, fulano de tal, esse cara, a gente já está como aqui? Horrorizado, falando horrores desse espírito, que nada mais é que um nosso irmão, que também está no processo evolutivo dele, que também passa por situações difíceis e que nós também passamos. Porque julgar e dizer que é feio é muito fácil. A gente ainda não lembra quem nós fomos. Quais caminhos nós escolhemos. Que tipo de situações nós vivemos. Que vinganças, que ódios, que coisas a gente arrastou até hoje. Porque às vezes a gente arrasta até hoje, né? Como eu sempre falo da Ivone, ela vai trazendo situações em várias reencarnações dela de ódios por ignorância.
E são sempre as mesmas dificuldades que ela vai passando, até ela ter o despertar. E ela só vai ter o despertar lá depois de, sei lá, quantas encarnações. Então, o processo evolutivo, ele é complicado. Ele é sutil, né? Nós vamos andando? Vamos sim, devagarzinho. Tudo depende da nossa vontade. Mas pode também ter uma vontade imensa, que é o que o Leon Denis fala. A vontade move, a vontade muda tudo na nossa vida. A vontade é que faz com que a gente se transforme. E se a gente tiver essa vontade e entender o que é realmente a vontade, a gente caminha. Quando eu vou ler essa parte aqui, eu acho que não vou ler, tá bem no final, você nem vai saber nisso, né? Eu também acho. Porque senão a gente vai ficar falando disso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem 10 minutos. A gente vai voltar para a próxima aula, porque eu acho que é muito profundo tudo que vai acontecer com a Ernesto agora e Carmeline. Eu não queria falar rápido. É todo um processo de transformação, né? De despertar. Mais de despertar. A transformação vem depois, porque ele vai acordar, né? Para tudo aquilo. E transformar é só no dia a dia, né? A gente sabe que a gente só consegue transformar mesmo quando a gente vem para cá, e aí vem todas as dificuldades, e aí vem todas as provas que vão nos colocar em situações como é que eu posso dizer assim? De questionamento, né? E de ver, realmente você quer mudar? É isso mesmo que você quer? Porque quando vem a prova, e aí você vem assim, a facilidade em ganhar um dinheiro. Eu tô dura. Aí vem o cara ali e fala assim, não, mas se você fizer isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro e não vai prejudicar ninguém. Tem certeza? Tem, olha só, você tem um monte de conta para pagar, você não vai fazer? Cara, não vai prejudicar ninguém. Ninguém nem vai saber. Aí você faz assim, não, mas olha só. Você tem certeza? Ó, o dinheiro está aqui na sua mão já. Paga todas as suas dívidas e você ainda vai ficar tranquilo por uns não sei quantos anos. É difícil. É difícil dizer não, né? Quando você tem um monte de situações difíceis, só com muita vontade, só com muita moral, só com muita transformação dentro da gente. Vamos supor, uma pessoa vem para você, eu estou colocando uma situação em que você está ali, com dificuldades, né? Vai ter que fazer uma falcatrua, né? E aí vem uma pessoa fazer uma falcatrua. O que a gente está vendo de sobra na TV, né? O que a gente está vendo ali é o que acontece todos os dias, né? Isso tudo que está acontecendo hoje em dia só tá aparecendo, porque isso acontece desde sempre. Sempre existiu. Sempre existiu. Agora, é que eu acho que a gente já está numa fase da existência humana que certas coisas não vão ficar mais. Incomodam mais, não é? Porque as pessoas já despertam. Isso não é normal, isso não é comum. É a tal transição planetária. E que tem coisas que não caberão mais. E aí é preciso, sim, expurgar. E o expurgar é o quê? Botar para fora. É claro que em determinados momentos da humanidade, você vê aí aflorando em maior quantidade esse tipo de problema, em outros momentos em menor quantidade, e isso obedece, é claro, né, também às leis divinas, não justificando o erro de forma alguma. Nós só estamos aqui compreendendo, compreender é diferente de justificar, não é? E uma grande lição que a gente pode tirar disso é o julgamento. O julgamento. Tem um caso que é bem interessante, não é? Não sei se é pautado aí em alguma história verídica ou não, mas o caso, quando é interessante, independe se é verídico ou não, mas causa reflexão, é isso que vale, de um indivíduo que ele teve um problema lá de saúde, não me lembro exatamente o que, mas me parece que era no cérebro, era assim, era no cérebro. A tia Dani está chegando aí. Tia Dani lá da evangelização, a tia Dani. E ele tinha muitas dores de cabeça, né? Era um indivíduo que tinha sérios problemas ali, fazia vários exames e nada apontava ali a causa daquele problema, ele tomava muitos remédios e aquilo ali acabava. Obviamente é uma questão física, né? Por adormecer ali aquela área que estava com aquela dor, aquele problema e tudo bem, no momento resolvia, só que logo depois voltava a dor, porque a causa não era descoberta.
E ele foi lá, enfim, se consultou com um psicólogo, ele já fazia um tratamento psiquiátrico e tudo mais, e esse psicólogo com quem ele se consultava seguia a linha espírita também, né, dessa compreensão mais ampla, mais holística aí da situação, que não meramente um problema ali mental do indivíduo, né? E ele trabalhava também com regressão, um negócio que é bem delicado de se comentar, mas enfim, na história era isso que acontecia. Ele primeiro tentou resolver ali naquela vida do indivíduo onde estava aquele ponto, né, de incômodo que acabava por trazer aquela dor de cabeça tão grande que tornava a vida insuportável para esse indivíduo. E ele, conversando, não conseguia, ele buscou fazer uma regressão para chegar na infância, não conseguia, várias sessões, ele avançou um pouco mais, ou retrocedeu um pouco mais, não é, até uma vida passada, e ele descobriu que tudo, eu estou resumindo muito a história, né? Tudo que ele julgava nos outros, ele já tinha cometido. E em cada momento que ele julgava aquela atitude daquele indivíduo lá que convivia com ele, aquilo se potencializava na sua própria mente, porque o seu inconsciente, aquilo ali estava armazenado em algum lugar, naquele plano mental, ou, enfim, em uma daquelas camadas que nós vimos aí na aula retrasada, né? E incomodava. Por isso que Hamed fala, aquele que se arvora em ser o julgador do seu próximo, acaba se condenando. Ele condena a si mesmo com essas acusações, porque ninguém está livre de erros. Ah, mas nessa encarnação, pelo que eu me lembro, eu não fiz isso. Meu amigo, olha quantas centenas, milhares de encarnações você já passou. Não é possível que em nenhum momento você possa ter cometido aquilo. Acho é até possível, mas, enfim, não é de se considerar isso, né? Então, a compreensão do erro, eu acho que é o primeiro passo, do erro do próximo, né? Para você conseguir se perdoar, se auto-perdoar. E a gente volta naquela velha questão da culpa, né? A partir do momento em que eu consigo perdoar o próximo, eu desculpo a mim mesmo pelos erros que eu cometi, né? Mas é claro que eu preciso fazer esse exercício, não adianta só desculpar o próximo e não me desculpar, porque isso estaria, como a gente viu, nos colocando num patamar de superioridade. Não, ele eu desculpo, mas a minha eu não desculpo. Mas por que não? Se nós estamos todos no mesmo patamar, por que eu desculpo o erro dele e o meu eu não desculpo, né? Por que eu fico remoendo tanto isso? Acho que essa aula de hoje, por mais que nós tenhamos avançado pouco aí nos slides, serviu bastante para a gente refletir sobre essas coisas, né? Nem sempre a aula segue o rumo que a gente traça, segue o rumo que tem que seguir. Então, eu acho que essa aula de hoje foi por aí. Alguém tem alguma colocação, alguma questão para falar? Acabou o tempo, então acabou. Alguém quer fazer a prece final? Prece final, alguém? Não. Então eu faço a prece final. Deus Pai, Jesus nosso mestre querido, querido irmão Francisco de Assis, querida mãezinha Joana e espíritos de luz aqui presentes, que nos guardam, que nos confiam essa tarefa de aqui refletirmos sobre a palavra do bem, sobre a vida desse espírito grandioso, que foi Francisco de Assis. Que nós possamos cada vez mais seguir os seus passos, seguir os passos do bem, seguir os passos do Mestre Jesus, nos acompanhem até as nossas residências, os nossos trabalhos, levem essa luz maravilhosa que aqui se encontra para o cantinho de cada um. Muito obrigado, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado, boa palestra, bom retorno. Boa tarde.